Nós temos uma forma de olhar para a experiência de uma forma bastante equivocada. Essa é a maneira comum que nós temos. É a maneira como nós nos aproximamos da experiência. É bem interessante como nós formulamos nossas perguntas. Perguntas do tipo: como se livrar do ciúme em segurança? Como se livrar do medo? Como se livrar da ansiedade? Como se livrar das preocupações? A nossa noção é de que há uma separação entre a experiência e esse elemento presente na experiência. A ideia que nós temos é como quando você se encontra em um incêndio. A noção que se tem é que há uma separação exatamente desse tipo. Tem você e o incêndio. Assim como você pode se livrar do incêndio e você procura uma forma de escapar do incêndio, porque há uma separação entre o incêndio e você, a nossa noção de experiência também é assim. É como se na experiência houvesse uma separação entre a experiência e aquele que está na experiência. Nós temos psicologicamente uma noção totalmente errônea da vida. Isso porque nós nos vemos como o experimentador da experiência. Como nos vemos como alguém para escapar do incêndio, nós nos vemos também como alguém que pode se livrar da experiência. Aqui nós estamos com você exatamente discutindo isso, questionando isso. Haverá uma real separação entre a experiência e aquele que está na experiência, uma vez que o que está na experiência é o experimentador. Haverá uma separação entre esse experimentador e a experiência, assim como alguém dentro de um incêndio e podendo se livrar do incêndio. Essa é a ideia que temos. Como se houvesse uma real separação entre a experiência e o experimentador. É isso que nós estamos aqui questionando com você. Em razão dessa visão equivocada da vida, uma vez que a vida representa a experiência, e aquele que somos nós mesmos, que é esse eu, nesse contato com a vida, se vendo separado da vida, uma vez que existe essa visão equivocada, nós estamos constantemente querendo nos livrar, como se de fato pudéssemos nos livrar da insegurança, do ciúme, do medo, ou de qualquer uma dessas expressões de sentimento ou emoção. Como se houvesse uma separação entre esse que está no sentimento ou na emoção e fosse um elemento separado dessa emoção, desse sentimento. Aqui nós precisamos compreender a estrutura do eu, a estrutura desta consciência. A visão da estrutura dessa consciência é a visão da estrutura da experiência. A compreensão da experiência nos mostra que não há nenhuma experiência sem um experimentador envolvido com ela. É algo completamente diferente de um incêndio. Se nós temos um incêndio, você pode estar dentro do incêndio ou fora dele. Mas o incêndio é algo separado de você.
Aqui a experiência não é algo que se separa de você. A presença da experiência requer a presença do experimentador. Ou, de outra forma, não haveria qualquer experiência. Nós não podemos falar de uma experiência sem a ciência da experiência. Assim, o que é esta ciência da experiência? É a presença do reconhecimento daquilo que está presente para esse eu. Esse eu, essa pessoa, é o elemento da experiência, que torna possível a experiência. Assim, quando falamos em se livrar, em como me livrar, aquilo do qual queremos nos livrar é a experiência. Porque quando abordamos aqui a questão psicológica, essa experiência é a experiência do experimentador. E nessa questão da mente, é a presença daquele que tem ciência daquilo que ali está. Aquilo está presente em razão da presença desse que está consciente. De outra forma, não haveria consciência daquilo. E esse elemento na consciência daquilo. Então nós temos aquilo e esse elemento na consciência daquilo. Esse elemento e aquilo é uma só coisa. Assim como podemos nos aproximar da verdade de como se livrar do ciúme e insegurança. Insegurança é medo. Como se livrar do medo? Como se livrar da raiva? Como se livrar da dor da solidão? Como se livrar das preocupações? Qual é o elemento presente na experiência? É esse elemento que tem que ser investigado. É ele que tem que ser compreendido. Porque é ele que torna possível a experiência. Sem ele não há experiência. Assim, essa é a diferença de como nos aproximamos daquilo que aqui está presente, sendo alguém separado disso, e daquilo que aqui está presente e se faz presente porque nós somos parte disso. Você não pode ter, por exemplo, a visão de alguma coisa sem psicologicamente, internamente, estar separado daquilo. Não há qualquer separação desse que vê para aquilo que é visto. De outra forma, aquilo não seria uma experiência. E não haveria esse experimentador. Aquele que observa é a coisa que ele observa. Assim, aquele que sente é aquilo que sente. Sim, aquilo que é sentido neste que sente. Não existe separação. Assim, qual é a forma verdadeira de nos aproximarmos da experiência? Nos aproximando da verdade de que não existe qualquer separação. E quando não existe essa separação entre a experiência e esse elemento na experiência, o nome da experiência perde a importância. Observe que nós nomeamos a experiência quando queremos classificar, explicar, entender, justificar. Assim, esse nomear a experiência já é naturalmente se separar dela. E é isso que temos feito. É por isso que não sabemos lidar com o sentimento.
Há uma diferença entre esse sentimento e a emoção presente que envolve essa questão do sentimento. Reparem que coisa interessante nós temos aqui. Quando você tem um sentimento de tristeza, é só a dor da tristeza. Mas quando você expressa essa dor em lágrimas, ou dizendo alguma coisa, ou reagindo de alguma forma, esse sentimento agora está em forma de emoção. A presença da emoção é a expressão do sentimento, de alguma forma. Se isso está presente, o que temos claramente presente nessa experiência é que não existe qualquer separação entre essa dor e a sua expressão. A ilusão consiste na ideia de que nós estamos tristes em momentos assim. A verdade é que nós não estamos tristes em momentos assim. Nós somos a tristeza desse momento. Não há uma separação entre essa dor, esse eu e essa emoção. Nós criamos essa separação pela palavra, pela ideia, pela crença. Assim, essa separação é uma imaginação construída pelo pensamento. Nós sempre falamos de nós mesmos como alguém sendo o experimentador da experiência. Mas não nos damos conta de que não existe nenhuma experiência sem esse experimentador. Você não pode viver a tristeza sem a dor da tristeza. Mas essa dor da tristeza, que é sentimento e emoção, é a presença de alguém. Isso não se separa. É como a presença de alguém tendo pensamentos. Não existe tal coisa como alguém tendo pensamentos. Só há pensamentos. O pensamento nos dá a ilusão de alguém tendo esses pensamentos. Reparem a importância disso. A real necessidade de uma compreensão direta. Se fica claro que não precisamos da palavra, do pensamento, da ideia, da crença, de alguém presente nesta dor, nesta experiência, ou nesse pensamento, o que ocorre com o pensamento? Observe que nenhum pensamento se sustenta em você sem um segundo pensamento sobre aquele primeiro. O segundo pensamento sobre esse primeiro pensamento é a continuidade do pensador, do experimentador, daquela experiência. Assim, qual é o grande jogo desse eu, desse ego? O grande jogo do ego, o grande jogo do eu, para manter a sua continuidade, ele cria o futuro, ou alimenta a ideia do passado. Vamos perceber isso aqui com clareza. Nesse instante, não há futuro, a não ser que o pensamento mantenha a sua continuidade, criando sucessivamente pensamentos. Então, um primeiro pensamento surge, e um segundo, e um terceiro. E todos esses pensamentos envolvem imagens
de pessoas, lugares, situações no futuro ou no passado. Essa é a continuidade do eu. Não existe qualquer separação entre esse eu e o experimentador, esse experimentador e o pensador. Assim, todo o nosso trabalho aqui juntos consiste em descobrir o que é esse momento, o que é esse instante, o que ele representa, a significação dele, o lugar que ele tem, sem a presença do eu, do experimentador, do pensador. Assim, o que estamos fazendo constantemente é sustentando esse tempo. Essa é a noção que temos a partir do pensamento e, portanto, desse pensador, desse experimentador, desse que está envolvido com a experiência, seja essa experiência um pensamento, um sentimento, uma sensação, uma emoção. Tudo que nós temos feito é estarmos constantemente dando continuidade a esse elemento, que é o eu, nesta noção de tempo. Assim, nós temos o tempo estabelecido pelo experimentador, aquele que viveu experiências no passado, tem memórias disso, lembranças disso. E tudo isso é pensamento. Nós temos a continuidade do tempo estabelecido pelo experimentador. Temos a continuidade estabelecida pelo pensador, que na realidade são esses pensamentos. Quando os pensamentos surgem nessa ilusão de que existe alguém para dar continuidade a esses pensamentos, surge o pensador. Então, toda essa continuidade de todo e qualquer estado presente, de toda e qualquer condição interna, psicológica presente, consiste necessariamente na importância, no valor que o tempo estabelece. E que tempo exatamente é esse? Com certeza não é o tempo do relógio, não é o tempo do calendário, não é o tempo cronológico. Aqui o pensamento estabelece uma qualidade de tempo que só ele conhece, que só ele reconhece, que é esse tempo psicológico. Nós não podemos romper com a ilusão dessa continuidade do eu, desse mim, desse experimentador. Esse experimentador, esse mim, esse eu, é esta pessoa, vivendo esses quadros, vivendo esses estados, vivendo essas condições. Nós não podemos romper com isso enquanto não eliminarmos a ilusão do tempo psicológico. E é a visão de como o pensamento acontece nesse instante, sem qualquer necessidade de um impulso a partir de novos pensamentos, que definimos o fim do tempo. O fim do tempo psicológico. As pessoas querem se livrar do sofrimento. Elas estão buscando uma fórmula para isso. A ideia por detrás desse se livrar é de alguém separado do sofrimento.
e para realizar isso daqui a pouco. É sempre o futuro. Nós não conhecemos de verdade a importância da compreensão desse momento, nesse contexto da experiência. Porque estamos sempre colocando na experiência esse elemento que se separa. Mas quando não colocamos esse elemento que se separa, nós não temos qualquer experiência. Nós temos um contato direto com esta condição, com esse quadro ou com esse estado. Mas como não temos mais a experiência, nós temos esse experimentar. Da próxima vez em que você sentir a tristeza, assuma a verdade de que não há você. É um estado. Repare como é simples, ao mesmo tempo, de uma extrema complexidade para a maioria de nós. Porque durante toda a nossa vida, a imaginação foi de alguém para fazer as coisas ou se desfazer das coisas, para alcançar, para obter, ou para rechaçar ou se livrar. Então, o contato com esse instante, para nós, é algo literalmente impensável, porque é o movimento do pensamento, é o movimento do tempo. Nós estamos sempre na ideia do futuro ou do passado. Então, experimente nesse instante a ciência do experimentar sem o experimentador, sem o pensador. Se você vem e pergunta como se livrar, nós temos inúmeras coisas das quais queremos nos livrar. Todo tipo de coisa ruim, desagradável, difícil, dolorosa, conflituosa para mim, para esse eu, nós queremos nos livrar. A ideia de se livrar é como a ideia de obter. Parte do mesmo princípio. E o princípio é alguém presente, sendo experimentador disso. É isso que precisa ser eliminado. Quando isso é eliminado, o tempo é eliminado. O futuro é eliminado, porque não existe futuro. O passado é eliminado, porque não existe passado. O que temos nesse instante é o quadro, a condição. Olhar para isso sem transformar isso em uma experiência para esse mim é a chave para o fim do eu. É quando esse pensador termina que tudo muda. Estamos diante da vida como ela acontece. Toda essa experiência de vida para o experimentador se dissolve. É por isso que nós temos colocado aqui que a vida da pessoa é a vida como nós conhecemos. Mas a vida como nós conhecemos, que é a vida da pessoa, desse experimentador, ela sempre será uma vida envolvida nesta dualidade, nesta separação ilusória, e nesta separação estará presente sempre algum nível de contradição, conflito, desordem, sofrimento, porque o problema estará presente, porque o sentido do eu estará presente. Essa é a condição de separação da vida, da verdade, de Deus.
Assim, nós temos o fim para o tempo psicológico, que é o fim do pensador para pensamentos. O fim desse tempo psicológico é o fim do experimentador para experiências. Podemos descobrir a vida sem essa experiência, nesse direto experimentar do que está aqui. Reparem que esse contato com a vida, nesse experimentar, sem o experimentador, representa a morte do passado, a morte da continuidade. Contato real com a vida é a revelação da ciência da morte. Aqui estamos diante do fim para a continuidade daquilo que está aqui e agora. Essa é a beleza da morte. Um real encontro com a vida representa o fim da continuidade, o fim da repetição, o fim desse experimentador, o fim desse pensador. Isso é o fim do eu. E quando o eu não está presente, não há mais ciúme, não há mais insegurança, não há mais medo, não há mais os conflitos envolvidos dentro dessa continuidade. Essa continuidade é a continuidade de uma ilusória entidade que sempre tem se sustentado em um tempo que o pensamento tem construído. Ao se ver como uma entidade separada da própria vida, estabelece a insegurança, estabelece o medo, estabelece os desejos, estabelece nesta separação o conflito e, portanto, toda a confusão. O que é esse encontro com a vida? É o encontro com esse instante. Isso é a morte da ilusão, é a morte da continuidade desse pensador, que não é outra coisa a não ser pensamentos que vêm do passado. Isso é a morte desse experimentador, que não é outra coisa a não ser as memórias e lembranças do que ele já viveu. E que nesse contato com o momento ainda está procurando manter sua continuidade. Assim, o fim do tempo é o fim desse eu, é o fim desse experimentador. É isso que representa o fim desta morte. Nós estamos diante da vida e a vida é esta realidade, aqui e agora. Não há tal coisa como alguém presente. Aqui juntos nós estamos aprofundando esses assuntos com você. É por isso que temos esses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses nossos encontros online nesses finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima.
Então, esse momento é um momento só de alegria. Ele não tem um outro nome. Mas quando esse elemento que é o eu surge dentro desse tempo psicológico, esse é o tempo psicológico. Esse tempo é uma ilusão. Quando esse tempo surge, colocamos um personagem dentro desse tempo para gerenciar isso, para querer de novo repetir o processo.